de África e Economia. Então, a abertura desse capítulo retrata algumas imagens e essas imagens demonstram as pessoas trabalhando em atividades ligadas ao setor primário, tá? Isso é consequência do que a gente acabou estudando no capítulo 8, que é sobre o neocolonialismo. O que foi o neocolonialismo? Foi um momento, né, que a Europa precisava, alguns países europeus precisavam novos mercados consumidores para os seus produtos industrializados e também precisavam de matéria-prima para suas indústrias. Então, eles em 1884, 1885 criaram a Conferência de Berlim, né? Nessa Conferência de Berlim, eles dividiram a Europa entre essas potências europeias, como se corta um bolo. Cada um ficou com um pedaço do seu interesse. Os países, então, que obtiveram partes da África: França, Bélgica, Portugal, Grã-Bretanha, Itália, Espanha. Nesse momento, nessa partilha, não foi levado em consideração as tribos que viviam na África, porque a gente já mencionou na última aula que a África é um país com muitas tribos. Muitas dessas tribos são rivais, são inimigas. Então, algumas tribos inimigas ficaram junto no mesmo território, tribos amigas foram separados, e então houve um conflito interno. Ao invés dessas tribos se unirem contra o colonizador, elas começaram a brigar entre si, e isso enfraqueceu elas em relação ao domínio, tá, do colonizador. E aí nós temos, então, esse período que vai terminar somente quando, na Segunda Guerra Mundial, tá, os países europeus que saem, então, nesse cenário enfraquecidos, enfrentando dificuldades políticas e econômicas, e essa situação, então, vai dar um fôlego para novos movimentos de luta de independência entrarem em ação. Então, a partir de 1960, esses movimentos pela independência se multiplicaram, muitas colônias conquistaram a independência através de acordo com as potências colonizadoras, no caso a Europa, independentes de outras, porém só se efetivou, isso só se concretizou após vários anos de negociações ou intensos conflitos. Então, uns foi amigável, outros foi através de conflito, outros foi através de vários anos de negociações. E isso, então, resulta, né, no processo, na frágil economia africana. Então, a economia africana, como característica, nós podemos dizer que ela é voltada para o setor primário, tá? Setor primário, baixo valor agregado na matéria-prima, e ele compra o produto industrializado por um valor bem superior. Por exemplo, vende a matéria-prima a 5 mil reais. Vai comprar o produto manufaturado, produto já industrializado, vai acabar comprando esse produto por 15, 20 mil reais, tá? Então, a diferença é grande, tá? Aí nós temos também aqui a divisão que a gente estudou no capítulo anterior. Nós temos a divisão da África em África subsaariana e a África setentrional. A África setentrional é a África do Norte, ou seja, a porção menor, os países menores, tá? Então, em relação a essa divisão, nós podemos destacar que os países da porção norte do continente, eles têm um melhor desenvolvimento econômico do que os países da África subsaariana, tá? Eles são pouco industrializados, mas eles têm as economias, então, baseada na exploração de recursos naturais e na exportação de commodities. O que são commodities? Matéria-prima, né? São a produtividade que funciona como matéria-prima e pode ser estocado sem a perda de qualidade, como, por exemplo, ali vai citar o petróleo, tá? Aí, ainda na página anterior, nós temos aqui o destaque da questão econômica. Segundo o FMI,
alguns países africanos, no ano 2017, tinham 50% do seu próprio PIB já comprometido com a dívida. Então, sobrava somente 50% do que produzia durante o ano para investir, então, em saúde e educação. Então, sobrar poucos recursos para fazer esse investimento. Então, observando esse mapa, a gente pode observar o que eu já comentei anteriormente. As principais atividades aqui, as principais atividades econômicas que são praticadas no continente africano são voltadas para agricultura, pecuária e extrativismo, né? Ou seja, ligadas ao setor primário da economia. Ligado ao setor primário da economia, baixo valor agregado, tá? Então, a economia africana, então, se baseia principalmente nas atividades agrícolas e mineradoras, voltada para exportação, tá? E essas atividades mineradoras, frequentemente, são realizadas por empresas estrangeiras, tá? Então, mesmo que esses países africanos fiquem com o recurso oriundo da arrecadação dos impostos, da cobrança de royalties, esses valores, então, são poucos, são baixos para a demanda econômica e social dessas nações detentoras das jazidas. Assim, então, como a maioria dos africanos não se beneficia dos lucros da mineração, porque uma empresa transnacional, geralmente, ela já coloca uma filial em países onde tem mão de obra barata. Então, seus lucros maiores vão para sede, que são em países, então, no caso aqui, países, então, geralmente europeus, países não, empresas, então, geralmente europeias ou norte-americanas, tá? Então, o modelo adotado na África, então, aqui, ó, atividade voltada para o setor primário. Então, o modelo agrícola adotado na África é um modelo semelhante ao que nós temos aqui no Brasil, tá? Onde se cultiva a matéria-prima para a indústria. E a indústria destina essa matéria-prima para quê? Fabricação de alimento processado, ração para animal, combustível, especialmente voltado para exportação, tá? Então, esse produto não fica para alimentação da população, tá? Não se destina à alimentação da população, e sim ao mercado externo, em função do valor, né, do preço, onde é mais vantajoso, então, vender esse produto ao mercado externo do que ao mercado interno. Destacamos aqui também, então, a questão do turismo. Então, atualmente, algumas nações africanas ampliaram os investimentos e investimentos em infraestrutura na atividade turística. Destacamos aqui o turismo ecológico, que é aquele que é realizado expedições fotográficas, né, pelas savanas africanas, então, cuidando, protegendo os animais, não interferindo no cotidiano. Enfim, aquele que a gente conhece, já tem um conhecimento prévio sobre o que a gente assiste geralmente em programas na TV. Mas nós também temos o turismo de caça, que é o turismo que atrai pessoas do mundo inteiro que se dedicam a esse esporte, que é matar os animais. Então, e esse tipo, então, devido a esse tipo de turismo, muitas espécies, então, estão entrando em extinção ou estão ameaçadas de extinção. Destacamos, então, para a industrialização tardia, tá? Em relação aos demais países, né? Em função do processo de descolonização ter sido bem tarde. Então, essa industrialização, ela ocorreu tardiamente pelo processo de descolonização. Outros obstáculos que a gente pode destacar, então, as guerras locais, que também são obstáculos, então, para o desenvolvimento da industrialização, para ela se ampliar, para ela ser destaque, em função, então, das guerras que ainda ocorrem, guerras locais, a mão de obra sem qualificação, tá? E a pequena participação no mercado mundial, justamente por ter uma industrialização incipiente, fraca, tá?
E essas indústrias que a África, que o continente africano tem, são indústrias, então, que geralmente se dedicam ao beneficiamento de matéria-prima, tá? E a maioria dessas indústrias são transnacionais europeias, estadunidenses, chinesas. Então, o capital, geralmente, o capital maior, ele acaba indo para o país sede dessa empresa, que não é na África. Aqui nós destacamos a China, a relação que a China está tendo com a África. A China está sendo, ultimamente, um dos principais investidores na África, porque a China, a população chinesa é muito grande, então tem a necessidade da China obter terras e matéria-prima. E aí, então, eles estão investindo capitais e infraestrutura no continente. Mas isso não está ajudando na industrialização africana, porque a China ela não transfere a tecnologia, né? Até mesmo a geração de empregos não é beneficiada, porque a China, muitas vezes, na maioria das vezes, ela envia os seus próprios funcionários da China para trabalhar na África, tá? Em função da mão de obra sem qualificação que tem na África, tá? Então, aí tem mais a questão dos produtos chineses entrar com valor muito baixo dentro da África. Então, isso, né, dificulta a economia africana, tá? O sistema de transporte também é precário, tá? Falta, então, uma rede rodoviária, uma rede ferroviária que interligue, tá? Eficazmente as suas regiões. Tem, mas elas não interligam, não conseguem direcionar um produto do oeste para leste, do norte para o sul. Não tem essa ligação. Essa é uma questão deficitária. Então, em função disso, para impulsionar o desenvolvimento econômico, impulsionando o desenvolvimento econômico, consequentemente, ia se criar um sistema melhor dentro do continente africano, tá? Então, em 1980 foi criado o Plano de Ação dos Lagos. Né? Para quê? Para propiciar o desenvolvimento econômico. E, em função disso, esse plano de ação propôs que todos os países africanos se comprometessem a investir 1% do seu PIB na pesquisa científica. Passou-se muito tempo, né, 4 décadas, e apenas 5 países conseguiram atingir o objetivo, que foi Egito, Marrocos, Tunísia, Ilhas Maurícia e Ruanda, tá? Então, aqui nós temos os desafios do desenvolvimento da ciência na África. Então, a falta de financiamento e pesquisa, carência de capital para investimento, distância entre a pesquisa e o cotidiano dos cidadãos, e isso tudo vai resultar na fuga de cérebros, que nós já trabalhamos a questão dos tipos de imigração. O que é a fuga de cérebros? São onde os africanos que conseguem a qualificação, eles não ficam trabalhando na África, eles vão para outros países, né, em função do melhor salário, melhor qualidade de vida, tá? Então, apesar de todos esses problemas que a gente relatou sobre a África, nós ainda temos alguns destaques econômicos na África. Podemos destacar o Egito, a Nigéria e a África do Sul em relação ao produto interno bruto, tá? O Egito, então, a gente tem a questão histórica que a gente já estudou lá no 6º ano, quando a gente estuda as primeiras civilizações. O Egito, nós destacamos o Nilo, né? Apesar de ser uma área desértica, o Nilo foi o que propiciou a agricultura nessa região, a fixação das primeiras vilas e povoados, porque, apesar de ser uma região desértica, o rio Nilo tinha o período das cheias, que transbordava, carregava matéria orgânica e facilitava a produção de alimentos. Então, isso é um fator que propiciou, então, essa região se desenvolver. Atualmente, então, o Nilo é o 3º país mais populoso do continente, tá? Cerca de 90% da população reside e fica em áreas próximas ao rio Nilo, né? Aqui já destaca que seu território se encontra quase que totalmente
quase que totalmente em área de clima árido, ou seja, clima árido. Pouquíssima chuva, mas o Nilo é a fonte de vida, né? O Nilo, então, é utilizado para tem vários fins, para abastecer a população, irrigar a produção agrícola. Então, em função da questão agrícola, o Egito se destaca, então, em relação à produção de algodão para exportação, além de arroz, trigo, milho, feijão e algumas frutas destinadas ao mercado interno. O Nilo, então, também é utilizado para navegação e também destacamos no Nilo a construção de uma usina hidrelétrica, que é a usina hidrelétrica de Assuã, que foi responsável por gerar energia para atender a população dessa região, tá? Também o Egito se destaca pelo turismo, né? As pessoas irem conhecer as pirâmides, conhecer a cidade histórica. Então, a questão econômica em torno do turismo também contribui para que o Egito se destaque em relação à questão econômica. A Nigéria, então, ela vem se destacando nos últimos anos, tá? Ela é a segunda maior economia africana e também o segundo país mais industrializado, atrás apenas da África do Sul. África do Sul não pode ser confundida, tá? Com Sudão do Sul. Sudão do Sul é o país mais recente da África. Ele teve a sua independência em 2011. Então, os mapas que trouxerem somente Sudão são mapas que foram feitos anterior a 2011. Os mapas posteriores a 2011 vai ter a divisão Sudão e Sudão do Sul. Então, voltando para África do Sul. África do Sul, lembra vocês, BRICS, faz parte do BRICS, tá? Mas em relação à economia, então, a África do Sul se destaca, então, em relação à exportação de mineral, principalmente de ouro e diamante, tá? Que foi o responsável pelo financiamento da industrialização do país, tá? A África do Sul, então, possui recursos minerais abundantes, é a maior produtora mundial de ouro, de platina e cromo, diamante, carvão mineral e urânio e gás natural. Porém, essas atividades são, então, responsáveis pelo processo de industrialização, tá? Mas nós também destacamos a atividade agropecuária, que é uma das mais expressivas no continente africano, tá? Por quê? Porque ela está voltada para o abastecimento interno, que nós já vimos que a maioria dos produtos é mercado externo, e aqui não, vem voltado para o mercado interno, para a população local, tá? A atividade industrial, então, da África do Sul é a mais importante do continente, tá? E ela participa, então, ela lidera a comunidade para o desenvolvimento da África Austral, o SADC, tá? Que é um bloco econômico. Em relação à África do Sul, nós podemos destacar que até 1990, a África do Sul, então, ela teve o sistema de apartheid, que era aquela segregação, onde os brancos estivessem e os negros não poderiam estar. Negros ficavam no fundo da sala, nos ônibus, eles não se misturavam, tinha essa segregação. Então, por isso, o país então tem altíssimo nível de desemprego e grande desigualdade social, porque é muito recente esse processo do fim do apartheid. E a África nos BRICS. Então, a África do Sul nos BRICS, ela foi inserida em oposição contrária ao criador do BRIC, como ele foi inicialmente criado, o Jim O'Neill. Ele era um economista que criou, né, o BRIC, e ele não concordou com a entrada da África do Sul. Então, segundo ele, a inclusão da África do Sul no grupo se deu mais por razões políticas do que por econômicas. Por que isso? Porque, segundo ele, o objetivo, a criação do bloco era
o seguinte, para o país entrar no bloco, ele tinha que apresentar em média de 3 a 5% do PIB mundial e ter uma população grande, o que não é características da África do Sul, tá? A África do Sul representa menos de 1% do PIB mundial e não tem indicadores de que será uma das economias do futuro. Mas, enfim, ela foi incluída no BRICS porque achou-se interessante a questão do continente, da África, estar dentro desse bloco econômico, em função da matéria-prima ela representa a extração das matérias-primas. Então, enfim, era importante que a África participasse desse bloco com outros objetivos, né? É uma questão assim, questão política mesmo para ter acesso ao continente africano, tá? Hoje vamos entender um pouquinho desse histórico, muito século de exploração por parte dos europeus em cima do continente africano. Legal, vamos lá então. Primeira coisa que você precisa entender foi um processo, um fato histórico chamado Conferência de Berlim. Ele aconteceu no final do século XIX, onde as potências se reuniram, na qual se reuniram e começaram a dividir o continente em partes, pedacinhos, como se fosse uma pizza. E o que aconteceu? Não respeitaram as diferenças étnicas. Nós passamos a ter diferenças, porque separamos tribos amigas e juntamos tribos inimigas. O que acontece? Guerra. Isso te explica as situações de guerras que você tem hoje. Por exemplo, o caso mais recente e catastrófico bem, sem adjetivo para descrevê-lo, foi Ruanda, no qual 1 milhão de pessoas foram mortas em mais ou menos 3 meses. Como assim? 1 milhão? 1 milhão. Muitas morreram no facão, gente, decapitadas. Culpa, raiz de um processo de colonização, da Alemanha, da Bélgica, que acirrou as diferenças étnicas. É um caso. Então, lindinhos, todos esses conflitos são extremamente complicados, Mas, economicamente, ainda pensando na África, temos o modelo plantation. Lembra plantation? O pessoal brinca que é o mel. O que é o mel? Monocultura, escravo e latifúndio. Tudo isso voltado para onde? Para o mercado externo. Belezinha? Isso te ajuda a entender um outro aspecto do continente africano. Quando a África pensa economicamente, ela não pensa nela, ela pensa em alguém de fora que vai comprar aquilo que ela produz. É isso que eu quero que você entenda. Sacou? Aquilo que a África produz, que ela precisa levar, ela não leva pensando na população dela. Ela pensa, por exemplo, no europeu. Ela pensa, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou ela pensa hoje no seu principal parceiro comercial, que é a China. Beleza? Ok. Outro ponto interessante que a gente tem que ver. Ela é uma grande produtora de matéria-prima. Quem produz essa matéria-prima? A África. Mas são empresas estrangeiras que fazem esse processo. Então, o lucro, a riqueza gerada nessa atividade não fica no continente. Ela vai embora. Então, temos todo um quadro aí, lindinho, que te ajuda a entender toda a pobreza, a miséria que tanto o Estado quanto a população enfrentam hoje. Certo? Estado pobre, população pobre, como é que você investe em educação? Então, nós temos uma população, uma mão de obra consideravelmente desqualificada ou pouco qualificada naquele continente. Beleza. Tem um projeto bem legal, que é o Plano de Ação de Lagos. O Plano de Ação de Lagos foi assinado em 1980 e tinha como objetivo que cada país invista pelo menos 1% do seu PIB em educação, em pesquisa. Até hoje, quase ninguém conseguiu atingir esse objetivo, o que é muito agoniante, muito desesperador. Por quê, gente? Você pega uma nação rica, desenvolvida, vai entre 2%, 3%, 4% do PIB. E a África não consegue investir 1% do seu PIB em educação. E educação hoje é a chave da globalização. Sem educação, você não consegue inserir no jogo que domina o mundo, chamado globalização. Tá comigo? Lindinhos, a África, apesar da pobreza que a gente falou, temos alguns destaques econômicos aí.
Por exemplo, a maior economia é o Egito, uma população de quase 100 milhões de habitantes e uma economia principalmente dependente do petróleo. Principalmente dependente do petróleo. Temos indústria têxtil, temos turismo muito forte no Egito também, mas é uma economia que depende muito do petróleo. Ok. Podemos falar também na Nigéria, gente. Cara, a Nigéria hoje, né, é uma economia também muito dependente do petróleo. Infelizmente, é uma economia que produz muito petróleo, mas essa exploração, como eu já te falei, vou repetir, é feita por empresas estrangeiras, então a riqueza não fica, mas é um destaque econômico do continente. E temos a gloriosa África do Sul. A África do Sul merece um destaque especial. Por quê? Ela é um grande produtor de minérios, ponto 1, e ela também tem muita indústria. Até a África do Sul se assemelha muito ao Brasil, né? Tem aquele ponto dela tá nos BRICS, apesar do Jim O'Neill, criador, não ter gostado da ideia, mas ela está junto, ela está junto. Então, economicamente, ela tem uma semelhança com o Brasil. Ela tem uma industrialização tardia, mas tem uma indústria considerável. Aliás, não é só considerável, é a nação mais industrializada da África. Belezinha? Guardou? Lindezas. E aí, pensando em todo esse quadro que nós conversamos, do norte da África para a Europa, do norte da África para a Europa, os imigrantes, as pessoas que abandonam o seu país procurando melhores condições de vida. Então, você tem um cara que está no continente e vai para a Europa procurando melhores condições de vida, né? Depois a gente vai conversar se ele é imigrante, se ele é refugiado. Vou deixar essa questão em aberto para você ir pensando. Mas eu quero que você pense no seguinte. Vamos lá, nós conversamos sobre a Nigéria. Lá tem um grupo terrorista chamado Boko Haram, uma situação extremamente complicada. Além disso, temos as guerras, como a de Ruanda que eu citei. Então, temos a fome, por causa do modelo plantation. Temos a escassez de recursos, como eu citei para vocês, em função dessa pobreza que vai se acumulando aí. Então, temos todo um quadro que espanta as pessoas. Aí as pessoas procurando melhores condições de vida, gente, fugindo das guerras, de toda essa calamidade que eu falei para vocês, o cara vai tentar a vida na Europa. Ou seja, o ponto mais próximo do continente vai ser ali o norte da Europa. Por exemplo, o Estreito de Gibraltar ali, que em 13 quilômetros você vai estar já pisando no continente europeu. 13 quilômetros a nado. Beleza? Lindinhos. Então é isso. Espero que você tenha gostado, aprendido. Estude o Egito, estude a África do Sul, estude a Nigéria, pesquise o Boko Haram, pesquise a África do Sul no BRICS, pesquise esses temas aí, a Conferência de Berlim, guarda com carinho, tema muito